Boa noite, Sandra, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Aqui aceitando as pessoas para a gente começar a falar. Olá, Mesaque, Caroline, vocês estão bem? Me ouvem bem? Olá, professor, boa noite. Tudo em paz, graças a Deus. Que bom. Bom, são 7:02. Eu já comecei a gravação, ainda que a gente eu vou ficar nesses primeiros minutos fazendo aquele procedimento nosso de ir aceitando as pessoas. 7 horas, às vezes tem gente que está chegando do trabalho, então a gente vai esperar uns 3 minutinhos ainda. Pessoal, tem alguma coisa que vocês queiram colocar para hoje, de começo? Eu tinha falado para vocês tentarem juntar tema, problema, objetivo e fazerem uma pesquisa em base de dados para olhar os textos que vocês iam encontrar, né? Saber se os textos faziam sentido ou se quando vocês abriam os textos ficava meio que, vixi, não é isso que eu devia estar fazendo porque não tá retornando direito. Eu queria saber se alguém fez, se alguém teve tempo de dar uma olhadinha. Se não, não tem problema, porque como o curso ele é uma crescente do desenvolvimento das atividades, é para vocês irem fazendo em outros momentos, tá bom? Eu vou, então, abrir aqui o espaço. Sandra, Mesaque, Caroline, Elma, alguém chegou a fazer? A Sandra está aqui sinalizando que não. Se alguém tiver feito, quiser comentar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade. Isaac está aqui na primeira aula. A Isadora, eu acabei de admiti-la aqui na sala, então daqui a pouco deve carregar o usuário dela. E a Isadora chegou a me mandar por e-mail, mas estava incompleto. Vamos ver se ela chegou a ver. Isadora, tudo bem? Tô aqui nesses primeiros minutos, né? Abrir a possibilidade de seus colegas falarem se eles fizeram aquele exercício. Eu vi que você me mandou, até te respondi, não sei se deu tempo de você ver, que você me Não vi porque mandou eu o cheguei tema. agora do trabalho. A... O que aconteceu? Você me mandou o tema, o problema, o objetivo e me mandou os 7 textos que a tua busca retornou. Mas parte do exercício era você olhar os textos para saber se eles faziam sentido com aquilo que você espera estudar ou não. Então, se você depois puder fazer esse exercício, né, e para a próxima semana colocar, Então, acho que eu, vai eu ser importante. mandei 6 artigos, só que eu mandei um link dos 6 artigos que eu acredito que eles façam sentido. Então, é que você não colocou esse feedback, porque para mim, a parte do exercício não era me mandar os textos, era Uhum. você os textos e dizer assim: ó, a minha busca retornou esses textos, os primeiros que apareceram, e desses tantos fazem sentido para minha pesquisa, esse aqui não, porque pela quantidade de textos já ia dar uma noção de se você conseguiu trilhar bem essa construção de tema, problema e objetivo. Esses foram 6 primeiros que você tinha, que apareceram na seleção para você, ou você foi Não, garimpando eles? então, na verdade, não, eu fui garimpando muito, foi bem difícil de achar. O primeiro em específico, ele fala bem exatamente o que eu preciso, só que eu achei ele muito sucinto. E os demais não, foi garimpando bastante até achar algo próximo do que eu queria falar, mas só o primeiro que faz bem sentido. Legal. Então hoje vou te usar como exemplo então, Isadora, para as coisas que a gente vai construir hoje, tá? Tá bom. Pessoal, na nossa aula de hoje,
a gente vai falar sobre busca, seleção de referencial teórico, a ideia de como é que a gente vai fazendo isso que eu falei agora, né? Garimpando textos que sirvam para a nossa pesquisa, pensando a melhor maneira de utilizar esses textos. A gente está na nossa quarta aula, então, dentro do nosso processo de construção, essa é uma aula bem importante, porque depois a gente já vai começar a falar sobre como é que vocês fazem a leitura desses textos. E pode parecer uma bobeira, mas vocês vão perceber ao longo da aula que tanto selecionar textos quanto na semana que vem, como ler os textos, tem várias formas de fazer e de construir a partir dele. Para a gente retomar, então, acho que a primeira coisa é destacar algo que eu falei na primeira aula, que é o seguinte: a pesquisa bibliográfica ela pode ter duas perspectivas dentro daquilo que vocês estão construindo. A primeira delas é vocês fazerem uma pesquisa bibliográfica em si, ou seja, a pesquisa de vocês, seja iniciação científica, seja o TCC, seja o trabalho para um evento ou para mandar para uma revista, ser baseado em uma pesquisa bibliográfica. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2024, eu fiz uma busca na plataforma Cielo, que a gente inclusive vai olhar com bastante atenção hoje, e procurei entender o que existia na plataforma Cielo relacionado às políticas de segurança alimentar e nutricional no contexto da pandemia. Então, estava no fim de 2024, era um período ali que a fase mais intensa da pandemia, ela tinha passado, se a gente for lembrar bem, a gente teve ali 1 ano e meio, mais ou menos, de período muito delicado, né? Várias pessoas que ficaram em isolamento. Eu tive o privilégio, digamos assim, de poder trabalhar de casa, então muito menos exposto à Covid-19. Mas depois a gente teve o período que foi o período da vacinação, e aí mais ou menos uns 6 meses, né, entre as pessoas tomarem a primeira, a segunda, a terceira dose. Então, só depois de 2 anos de pandemia é que a gente, de fato, pode dizer que começou a retomar a vida, com menos riscos, mas ainda assim com riscos. E foi no começo de 2024 que a OMS decretou que a gente não estava mais vivendo uma pandemia. Então, o que eu procurei identificar quando eu fui selecionar esses artigos? Primeiro, por que procurar em uma plataforma específica? Quando você procura em uma plataforma específica, que é uma plataforma que publica textos científicos e que é reconhecida por isso, já dá uma garantia inicial de que você não está encontrando qualquer coisa, né? De que você de fato está encontrando textos que têm um nível de criticidade, de reconhecimento acadêmico, científico, naquilo que está posto. Segundo, por que eu fui olhar para o que envolvia a pandemia? Porque eu queria entender, para uma área de política pública que é transversal e extremamente importante, que é a segurança alimentar e nutricional, como é que as pesquisas tinham pensado o impacto da pandemia. Então, pensar o impacto da pandemia não é só durante o período de 2 ou 3 anos mais intensos da pandemia. A gente tem uma série de áreas de políticas públicas que estão ainda sentindo os impactos da pandemia. Então, tem estudos no campo da saúde que falam sobre como cirurgias eletivas, né, não puderam ser realizadas e foram agravadas. Isso gera para o SUS um dispêndio financeiro muito maior. A gente tem vários estudos que têm sido desenvolvidos mostrando a redução da qualidade ou déficit de atenção dos alunos, principalmente crianças e adolescentes que passaram 2 anos assistindo aula pelas telas. A gente tem vários estudos no campo da psicologia, da pedagogia, da neuroaprendizagem, que falam sobre como a pandemia potencializou, especialmente nas crianças, o uso de telas e a redução
da capacidade cognitiva mais fina, de prestar atenção em algumas coisas, e aí não só pensando a aula ou a escola, mas no geral. E além disso, outros impactos, né? Os impactos na prática desportiva, então desde a criança que brinca até as pessoas que desenvolvem outras atividades, a própria questão da sociabilidade, parece que a gente se acostuma à sociabilidade pelas mídias digitais e muita gente tem mais preguiça social, para usar um termo corriqueiro, né? E ainda outros impactos, né? Por exemplo, os impactos sobre as pessoas idosas, tiveram que usar muito mais o celular para se comunicar com a família através de videochamada, mas também porque os aplicativos de banco, uma série de aspectos como prova de vida, passaram a ser feitos de uma maneira digital. Então, a minha ideia de estudar o que foi produzido pensando os efeitos da pandemia foi tentar entender, para uma política transversal, como é que isso se colocava. E eu fiz isso a partir de uma pesquisa bibliográfica. E a pesquisa bibliográfica, ela permite um monte de formas diferentes de pesquisa. Eu estou orientando uma aluna no programa de pós-graduação de Ciências Sociais, onde ela faz o mestrado, e ela está fazendo uma revisão de literatura de pesquisas bibliográficas, ou seja, uma revisão de literatura sobre revisões de literatura, que discutem questões que passam pela violência e a sensação de medo do crime e tratam de questões de interseccionalidades. Então, o que ela está buscando? O que teoricamente já foi produzido sobre como determinadas características dos indivíduos, quando se acumulam, aumentam as percepções de medo de sofrer uma violência e também a vitimização. Então, por exemplo, mulheres, jovens, pessoas negras, periféricas, pessoas LGBTs e mais, em ambientes de trabalho em condições precarizadas. Ou seja, é uma revisão de literatura, uma pesquisa bibliográfica, mas que tem uma finalidade em si, que é entender como é que a teoria tem sido construída com relação às interseccionalidades. E tem uma outra forma de fazer a pesquisa bibliográfica, que é considerá-la como uma etapa ou uma atividade científica básica, como eu coloquei no slide, no sentido de você considerar a revisão bibliográfica como uma parte de uma pesquisa que vai ter uma etapa que envolve uma coleta de dados ou uma análise de realidade social, que a gente chama de pesquisa de campo. É extremamente importante a gente aprender a fazer uma boa busca, uma boa revisão bibliográfica, porque a construção de argumentos fundamentados, ela serve para as pesquisas no meio acadêmico, mas ela serve também para outros espaços. Então, por exemplo, se você vai fazer um projeto de intervenção, se você vai participar de um processo seletivo em que tem que apresentar uma proposta, se você vai concorrer a uma bolsa de fomento por um organismo que investe no terceiro setor, se você vai fazer uma proposta para o poder público, e além disso, você vai tentar uma seleção de mestrado, doutorado, produzir um artigo, você sempre precisa fazer uma revisão de literatura. Essa revisão de literatura, ou essa pesquisa bibliográfica, é extremamente importante, porque é ela que confere a cientificidade para a sua pesquisa. A ideia de que você conhece até onde aquele muro está levantado, para saber como é que você pode ajudar, colocar um tijolinho ali, que consiga avançar naquilo que está posto. Para isso, para você conseguir levar o seu tijolinho, o mais importante é o seguinte: entender que revisão bibliográfica não é juntar tudo que existe sobre um tema.
É juntar, é mostrar o que existe sobre um tema que serve para sua pesquisa e que se destaca dentro do conjunto de textos existentes. Se a gente procurar por um termo qualquer, fizer uma busca simples, às vezes você pode encontrar 78 mil artigos. Não dá para ler. A gente não vai fazer uma pesquisa que envolva esse volume de artigos. E aí a gente volta no que eu já falei em aula, né? A gente tem que ir sempre pensando como é que refina. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa, eu tenho uma aluna que eu orientei hoje, e ela está trabalhando a participação em as instituições participativas no Brasil, com foco na atuação do Conselho Nacional dos Direitos da População LGBTQIA+, no governo Lula 3. Então, se ela procurar por instituições participativas, ela vai achar um monte de coisas. Se ela procurar instituições participativas e procurar conselhos nacionais, já diminui. Mas tem um monte de conselho nacional. Se ela procurar o Conselho Nacional de LGBTQIA+, diminui muito mais. E se ela colocar o período que ela está buscando essas publicações, mais ainda. Ela tem algo que ajuda, que é o fato de que o conselho não existia até antes do atual governo federal. Então, ela pode procurar só por publicações de 2023 para frente. Cada item que a gente coloca, que deixa mais específica a nossa pesquisa, diminui o volume. Às vezes, mesmo diminuindo o volume, você chega, sei lá, em 700 textos, o que é muita coisa. E aí a gente precisa ir pensando como é que você pode ir ramificando, buscando, então, construir esses recortes mais específicos. A busca por esses recortes é essencial para que você faça uma pesquisa de qualidade. Como é que a gente vai refinando essa busca? Em parte, a gente vai refinando essa busca conforme a gente vai fazendo a leitura e conhecendo os textos, porque daí a gente consegue ter uma noção de, nossa, o jeito que eu procurei está vindo uns textos nada a ver, então eu tenho que melhorar o jeito que eu seleciono, o jeito que eu pergunto, porque se a gente faz qualquer pergunta, a gente recebe qualquer resposta. No caso da Isadora, né, falou que teve que garimpar um monte para encontrar os textos que faz sentido, significa que ela está usando termos muito amplos para fazer a pesquisa dela. E aí, voltando ao que eu disse na aula passada, né, se você encontra textos muito abertos, significa que aquilo que você usou para perguntar também está muito aberto. Então, o teu tema, o teu problema, o seu objetivo ainda precisam ser refinados para que, de fato, você encontre aspectos mais específicos para a sua pesquisa. Como é que a gente faz busca pelos termos de referência, né? Ainda nessa aula eu vou mostrar com exemplos para vocês. Primeiro, não dá para pesquisar em qualquer lugar, a gente não pesquisa no Google direto. Por quê, pessoal? Hoje em dia, qualquer pessoa cria um site. Tem muita gente que usa a Wikipedia como fonte, a Wikipedia não é. As pessoas criam blogs, criam perfis para dar opiniões. Tem gente que publica livros por editoras independentes. Então, é um livro que não passou por uma curadoria. Tem revistas que são chamadas revistas predatórias, que a pessoa paga e eles publicam um texto sem uma análise, sem uma validação. Então, não dá para procurar em qualquer lugar. Eu diria que o portal de periódicos da CAPES, a página da Cielo e o Google Acadêmico são as 3 melhores fontes para a gente pesquisar, tá? O portal de periódico da CAPES, ele tem uma série de restrições e ele é meio chatinho de pesquisar. Ele é extremamente importante, mas eu não vou me ater tanto a ele, porque eu acho que principalmente para quem está começando nas outras 2 plataformas, são mais intuitivas, mais amigáveis para que vocês possam fazer as buscas de vocês. Na hora que vocês forem fazer a busca, é importante vocês definirem os eixos de pesquisa. Então, procurem palavras-chave.
palavras que podem ser centrais para sua busca. Procurem por elas separadamente, busque juntá-las e depois estabeleça alguns critérios. Então, assim, eu quero só textos de uma área do conhecimento, ou eu quero textos que sejam só em língua portuguesa, ou eu quero textos de um período específico de tempo, tá? Tem uma forma, principalmente para a gente ir construindo esses marcadores, que é extremamente interessante, que é o seguinte: quando você achar um texto, você falar, cara, é esse o caminho, passa a usar esse texto como base para continuar a pesquisa. Então, digamos que a Isadora achou um texto que ela me fala assim, ou a Isadora, ela selecionou, são 6 textos, né, Isadora? A Isadora selecionou 6 textos. O que ela pode fazer para continuar pesquisando? Olhar nas palavras-chave desses artigos quais são as palavras-chave mais recorrentes e passa a pesquisar usando elas. Se você já sabe que esses textos te retornam um bom tipo de resultado, passa a usar o que eles têm a te oferecer como parâmetro de busca. Então, se você encontra um texto que é um texto muito bom, tenta extrair dele mais que o conteúdo. Eu falo que quando a gente lê um texto, a gente pode aprender com um monte de coisa. E a gente pode aprender o que fazer e o que não fazer. Então, a gente aprende como é que constrói um argumento, como é que insere citações no texto. A gente também aprende como usar palavras difíceis, às vezes deixa o texto maçante e faz a gente não ter vontade de continuar lendo. A gente aprende que parágrafos gigantescos chega uma hora que cansa de ler, né? Então a gente tem que tentar construir parágrafos intermediários. E a gente aprende como escolher palavras-chave que dizem respeito ao texto, como pensar o título do texto. Tudo isso está ali para além do conteúdo do texto. Então a gente tem que ler o texto pensando também nessa intertextualidade, ou o que esse texto traz para nós. Isso é extremamente importante para que a gente, de fato, consiga construir algo com o texto, tá? E como é que a gente faz, né? Digamos que eu estou buscando fazer uma busca, estou buscando por artigos, mas eu não quero começar entrando numa base de dados. Porque a base de dados vai me trazer muita coisa, porque eu não sei se vai me retornar tanta coisa que eu vou demorar muito tempo para ler. E agora? Quero tentar de um jeito mais específico. Tem um caminho que é o seguinte, mas aí é um caminho que funciona mais para quando você já tem um tempo de pesquisa e já tem uma bagagem, que é procurar nos principais periódicos que publicam sobre aquele tema. Então, por exemplo, a maioria das minhas pesquisas são no campo do comportamento político. As principais revistas de comportamento político do Brasil são a revista Dados, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a revista Opinião Pública, que é da Unicamp, a Universidade de Campinas. Então, o que eu posso fazer antes de entrar numa plataforma ampla? Eu posso entrar nesses 2 portais de periódicos e fazer uma busca neles. Por quê? Se eu encontrar que nas principais revistas da minha área o tema que eu estou querendo pesquisar já está muito batido, provavelmente em revistas menores ele também vai aparecer. Porque se nas revistas que é mais difícil conseguir publicar eu encontrar 7 ou 8 textos, significa que em outras revistas onde é mais fácil publicar, também vai ter muito texto. E aí eu preciso pensar se eu não tenho que recalibrar um pouco como é que eu vou fazer minha abordagem do objeto. Tá? Quando você já tem um percurso na área, é mais fácil identificar as principais revistas. E aí você pode fazer isso. Quando não, vai para as plataformas que eu vou no final. Professor, mas como é que eu sei? Como é que eu acho uma revista? Como é que eu descubro se essa revista é revista? Eu vou colocar aqui no chat uma plataforma
que é chamada QualisCaps. Está aparecendo? Vocês conseguem ver aí? A QualisCaps é uma plataforma que mostra, a partir de uma classificação feita por especialistas de cada área, qual é o nível de qualidade dos artigos para aquela área. O que significa? Uma revista, como a revista Dados, que eu mencionei, que ela é a A1, que é o principal ponto do ranking na minha área, ela é pontuada em várias áreas. Eu vou abrir aqui, não vou projetar para não tirar a tela, mas deixa eu abrir aqui, na sequência eu mostro para vocês. E troco a tela. Vou trocar aqui rapidinho e já eu volto para essa tela aqui. Deixa eu ver. Aí. Não está muito grande, mas acho que vocês conseguem ver. E se vocês quiserem, vocês podem ali embaixo, onde tem aquelas duas setinhas, e ampliarem. Ó, vocês estão vendo a plataforma QualisCaps. E aqui vocês podem fazer o seguinte, ó. Evento de classificação. Tem uma classificação novinha dos periódicos de 2021 a 2024. Estou falando novinha porque a classificação saiu agora, em janeiro. E ela mostra como, a partir dos textos publicados entre 2021 e 2024, os especialistas das diferentes áreas avaliaram a qualidade da revista. Por que ela só sai no começo de 26? Porque tem revistas que a última edição de 2024, na verdade, saiu já em 2025, né? Então tem esse delay. Mas aí a gente consegue procurar, por exemplo, aqui, ó, por área. Você consegue perguntar, vamos escolher uma área, vou escolher a minha área mãe, que é de Ciência Política e Relações Internacionais. Você pode pesquisar pelo número de registro da revista, você pode pesquisar pelo título, e você pode pesquisar pela classificação. Aqui a gente consegue ver o ranking, ó. As melhores revistas têm o status A1, depois A2, depois A3. Então são 4 status A, 5 status B e o status C. Tem um monte de revista que não entra na classificação. O que não entra na classificação é porque ou é nova ou os artigos são de uma qualidade muito ruim. Então vale a pena vocês olharem. Aqui, digamos que eu vou procurar, ó, só as revistas da minha área de ciência política que tem a melhor classificação. Vai abrir para mim e aqui tem uma relação de revistas que tem 627 revistas. Professor, é bastante revista, hein? Então quer dizer que eu tenho que procurar em todas elas? Não. Sabe por quê? Porque as revistas todas têm uma área mãe. Vocês conseguem ver que aqui, ó, tem a última coluna escrito área mãe? Dá para vocês verem aí? O que área mãe significa? Significa qual é a área em que essa revista é originalmente publicada. Então, quando a gente olha, por exemplo, eu, um pesquisador do campo de ciências políticas e relações internacionais, que tipo de revistas eu tenho que procurar? Aquelas que têm uma classificação A1 e que a área mãe também seja essa aqui. Olha só, por exemplo. Não sei se ficou grifado para vocês, né? Revista América Latina Oi. Ela é uma revista que tem uma classificação na área de ciência política e relações internacionais, como A1, e que a área mãe dela é a própria área de CPI-RI, o que significa que outros cientistas políticos e pesquisadores de relações internacionais classificaram ela como uma revista de alto nível, de muita qualidade. Essa revista é uma das revistas mais difíceis de publicar. Ela é da Universidade de Salamanca, na Espanha. Ela só tem pesquisadores que pesquisam a América Latina e é quase um parto, o tempo que demora, ou uma gestação,
para você conseguir publicar um artigo lá. Por sorte, felicidade e muito trabalho coletivo, eu e meus 3 colegas temos um trabalho que vai sair esse ano nessa revista. Quando sair, vou colocar no grupo para vocês verem, porque eu fiquei extremamente orgulhoso disso. Mas o que vocês precisam olhar, então? Qual é a área? Porque, por exemplo, tem textos ali que a área primeira é ensino. O meu texto que vai ser publicado nessa revista, ele é sobre tolerância política em contextos democráticos. Uma revista que a área mãe dela é ensino, ela pode até ter discussões de ciência política, mas não tem discussões sobre o meu tema, de tolerância política e democracia. O que ela deve discutir de ciência política? Política pública de educação, investimento público, né? Então, a gente tem que olhar, quando você escolhe de saída olhar o periódico, pesquisar pela área mãe. Um outro caminho é você fazer o seguinte: digamos que a Sandra está procurando um texto. Sandra, deixa eu ver aqui para eu chegar. Vou pegar nutrição, tá, Sandra? Aí aqui, os periódicos de nutrição. Eu encontrei um monte de periódicos. E aqui, digamos que a Sandra encontrou um artigo muito legal, que é numa revista de biodiversidade. Só que a Sandra não veio procurar pela área de classificação. Vou apagar aqui. A Sandra veio procurar pelo número de registro da revista, porque é isso que ela quer saber. E aí ela quer ver todas as classificações. Tá vendo que agora eu estou deixando marcado só o campo do registro do ISBN? Aqui, o que a plataforma vai mostrar para mim? Todas as diferentes áreas em que essa revista foi avaliada e é considerada apta para publicar. Então, essa revista, que é da área mãe de biodiversidade, ela tem avaliação nas áreas de biodiversidade, ciências biológicas, computação, medicina, medicina veterinária, nutrição, zootecnia. Então, para todas essas áreas, dá para publicar. Se a Sandra fizer a pesquisa dela sobre o impacto ou a preocupação que a educação, a política pública de educação precisa ter com pessoas que têm restrições alimentares para o desenvolvimento do cardápio, e ela for discutir isso enquanto política pública, talvez ela não consiga publicar nessa revista. Porque não é uma revista que discute questões relacionadas a políticas, tanto que ela nem tem uma classificação no campo da política, tá vendo? Então, usar a plataforma CAPES é muito legal, porque vocês conseguem pensar o texto de vocês, para onde mandar, né, o que fazer com o texto, onde pesquisar sobre esse texto, de uma maneira que ajuda vocês a ir direcionando a pesquisa. Alguém já conhecia essa plataforma? Não? Vou voltar aqui para os nossos slides. E aí tem uma outra coisa que é um ponto relevante para se fazer, que é pesquise livros, obras que são chamadas de seminais, obras clássicas, para o seu tema de pesquisa. Um texto clássico não é necessariamente um texto antigo, tá? Um texto clássico é um texto de referência. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode olhar e falar assim, nossa, tem um livro de 1970 que todo mundo cita ele. Mas pode ser que nesses 50 e poucos anos, várias pessoas tenham passado a citá-lo para criticar ou para dizer que aquela perspectiva não se aplica mais. Então é preciso que a gente tenha cuidado no olhar um livro que é antigo, mas também pensar o que é clássico hoje. O que as pessoas citam hoje? Quais são as principais obras que são utilizadas? E aí o processo é o inverso, não é olhar para uma revista, mas é pegar os artigos, por exemplo, o que a Isadora pode fazer?
pega os 6 artigos, Isadora, e vai nas referências e pede, você pode fazer isso com IA, você pode fazer isso à mão, para verificar quais são as referências mais recorrentes no seu texto. Então, assim, você vai encontrar lá, talvez, se você encontrar 2 textos, 2 livros, ou um livro, um artigo, que são citados em todos os textos que são importantes para você, você já sabe que isso é uma leitura obrigatória, né? Tudo que você encontra muito recorrentemente, tudo que fica se repetindo, que às vezes você fala assim, nossa, de novo, não aguento mais ler as pessoas citando esse autor. As pessoas não estão citando por citar, né? Se as pessoas estão usando um autor como referência, é porque esse autor tem um impacto que é relevante. Sandra, você colocou aqui, ó, isso que eu vou mostrar é de 2015. Conta pra gente aí, abre seu microfone se você puder, e conta como que você chegou nele para identificar que ele é a referência clássica para os seus estudos. Boa noite a todos. É, eu fiz um curso de boas práticas no serviço de alimentação sem glúten, agora em novembro, e eu perguntei porque é um curso que só tem na URGS. Ele é referência no Brasil, só tem na URGS para as pessoas poderem entender melhor e poderem trabalhar nos seus lugares, né? Quem está abrindo ou quem já tem. E aí eu perguntei qual livro que eu poderia comprar para iniciar. E as professoras me disseram que esse aqui era a Bíblia, né? É o único que é mais, ele é um livro claro, simples de entendimento, né? E é exatamente o que ele fala aqui, né? O renomado especialista dos Estados Unidos mostra como milhões de pessoas podem viver melhor sem glúten, né? E ali é um guia essencial para uma vida saudável. O Dr. Alessio Fasano, diretor e fundador do Centro de Pesquisa para a Doença Celíaca na Escola de Medicina de Harvard, do Hospital Geral de Massachusetts. Então, ele é realmente um livro completo, né? Chegou, foi super rápido, agora que eu vou começar a ler ele. É bem interessante mesmo. E Legal. tem, Esse... desculpa, agora, semana passada, eu até guardei no Instagram 2 médicos renomados também aqui no Brasil, falando sobre o livro. Muito interessante. Depois eu vou ver alguma coisa e vou trazer para te envio por e-mail para te dar uma olhada. Legal, desculpa te cortar. Esse é um ponto muito legal também, né? Para além de você buscar a partir dos textos, pessoal, você ir encontrando referências. Então, você tem um professor de referência, um profissional de referência, você pode buscar o contato com essa pessoa. Eu sigo muitos pesquisadores, pesquisadoras que trabalham com questões de gênero e sexualidade, que é hoje o meu foco de pesquisa. E, às vezes, eu estou passando o story da pessoa, ou vejo alguma publicação, e aí se for uma publicação eu salvo, se for um story eu printo, porque pode ser uma indicação de livro, pode ser um artigo que foi publicado, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer mais esse uso também de mídias sociais, né? Óbvio que tem a questão recreativa, até a questão das sociabilidades. Para quem já me encontrou no Instagram, vocês vão ver que eu posto muita coisa de trabalho nos meus stories, no meu feed. Nos stories eu acabo mesclando trabalho e algumas coisas pessoais, mas eu uso também o Instagram para ir construindo essa rede, né? Eu vou seguindo pessoas e vou vendo o que elas produzem, e eu conheço pessoas depois, né, num evento acadêmico. Então, vale muito a pena, porque, por exemplo, se você segue uma pessoa de referência e ela posta algo, poxa, você já sabe que aquilo tem uma validade, né? Então, um profissional de referência, ele não vai postar algo que ele não leu, ou de uma pessoa que ele não sabe, que tem uma idoneidade naquilo que produz, né? Então, acho que vale muito a pena também a gente fazer esse uso das nossas redes sociais. Então, aqui, né, retomando algo que eu já falei,
olhar a qualidade dos periódicos, olhar quais são os autores dos livros, pensar onde é que essas pessoas estão dentro do conjunto de textos produzidos, dentro do teu campo científico, é uma espécie de sinal de qualidade daquilo que você está buscando, daquilo que você está fazendo. Assim como a recorrência de citações mostra algo muito legal e que a gente já vai aprender como é que faz no Google Acadêmico, que é a ideia de identificar conexões entre autores. Não sei se já aconteceu com vocês, de estar lendo as coisas e parecer que elas são desconexas. Então, você lê um negócio que está aqui, você lê outra coisa que está aqui. Eu falo que às vezes eu começo a ler e por conta do pós-doutorado eu comecei a fazer muitas leituras nesse campo de gênero e sexualidade, que não era um campo que eu trabalhava, e parecia que estava tudo solto. E aquilo me dava desespero, que eu pensava assim, cara, o que eu fui fazer? Eu não consigo entrar no campo, ou o campo não entra na minha cabeça. Eu não consigo fazer com que tudo que eu estou lendo faça sentido, eu não tenho inteligibilidade para compreender isso aqui. E aí chega um ponto que parece que você lê um texto e você descobre que tudo aquilo que estava solto, espalhado, aquele texto tem uma pontinha assim para cima. E a hora que você puxa aquela pontinha, você descobre que tudo que estava solto era uma teia. Só que você não tinha achado o fio para puxar aquela teia. Não sei se já aconteceu com vocês, de ler um monte de coisa que parece que não tem ligação, ou que o que é mais desesperador, você sabe que tem uma ligação, mas você não encontra, e aí de repente você lê um negócio e fala, cara, é isso. É óbvio, né? Depois você acha muito fácil falar. É óbvio, nunca é, né? Porque é um processo de construção. E aí você começa a perceber as interconexões entre os textos. E é onde o teu texto vai, de fato, nascendo. E essas interconexões são importantes e a gente consegue ir marcando as interconexões durante a nossa busca com o Google Acadêmico. Isso facilita demais a nossa vida enquanto pesquisadores. Eu que sou old school e estava terminando meu primeiro TCC há 20 anos, sou do tempo que a gente tinha pouca coisa na internet e que as revistas eram impressas, e a gente esperava meses para as revistas chegarem, trabalhava muito mais com livro que com revista. Agora, a digitalização facilita demais esse trabalho, né? E aí a gente consegue ir ligando esses autores, sempre tendo em mente que aquilo que a gente produz nunca está solto no tempo, né? Sempre tem a temporalidade daquele texto que a gente precisa levar em conta. Então, o que eu tenho que tomar o cuidado? Eu não posso pegar um texto de 2006 e dizer assim, fulano dizia isso, mas ele está errado, conforme comprova Cicrano em 2026. Eu preciso entender, em 2006, qual era o pensamento que se tinha. Porque talvez em 2006 ele estivesse certo. E a evolução do conhecimento ao longo do tempo é que tenha feito com que o campo tenha mudado a ponto de desenvolver uma outra perspectiva em 2026. Então a gente tem que ir pensando o seguinte, nem toda conexão ela afirma ou confirma algo que a gente está procurando, mas a gente precisa saber como lidar com essas conexões. Como é que a gente vai ficando bom nisso? Fazendo, escrevendo. Lembrem-se que eu falo para vocês que leitura é exercício e que aí é esse exercício que a gente precisa ir construindo. Espera aí, pessoal. Que tem uma gatinha passando na minha perna. Só para eu pegar ela um pouquinho. Essa é a Nala e ela é dengosa. Oi, filho. E ela tá fazendo carinho enquanto eu tô dando um rolo. Gente, seguindo, então, eu acho que a Isadora também tem uma gatinha, ou um gatinho ali. Eu vi uma patinha passando igualzinha a Nala tá fazendo agora, e eu imaginei. Ela tá desesperada, querendo carinho aqui. A Nala geralmente passa as aulas atrás do meu notebook, mostrando a patinha para eu fazer carinho nela, enquanto eu tô dando aula. E aí, pessoal, a gente vai pensando os processos de leitura de diversas maneiras diferentes. Olha lá, a Sandra também tem
Um gatinho. Olha, Nala, vários gatinhos na nossa aula. Que graça, que lindo. Olha lá, Nala. E a gente tem, pessoal, três formas de fazer a leitura dos nossos textos. A primeira delas é o que a literatura chama de leitura flutuante. A leitura flutuante é uma leitura muito básica quando a gente está querendo ainda tomar o primeiro contato, entender, mapear o nosso campo. Então, é uma leitura flutuante no sentido de que ela é superficial. O que, que eu faço em uma leitura flutuante? Sabe quando você pega os textos, não sei se foi a experiência da Isadora, e você vai meio que passando o olho pelo texto todo, mas não está lendo a fundo. Você só quer entender se aquele texto vai te servir ou não vai te servir. Então, correr os olhos pelo texto, né? É ir olhando e pensando assim, você vai ler a introdução, geralmente, o resumo, vai olhar os títulos das sessões, vai olhar a conclusão, se tem dados, tabelas, gráficos, vai dar uma olhadinha nisso para ter uma noção, né? Pô, nada me chamou a atenção, já vou deixar de lado. A leitura flutuante é uma leitura superficial. O segundo nível de leitura é uma leitura seletiva, que é quando, para aquilo que te chamou a atenção, você vai ler com cuidado para pensar assim, de fato me serve. Ou, parecia interessante, mas não me serve. E ainda pode acontecer assim, você vai ler e vai pensar assim, não serve para o meu texto, mas é importante para a contextualização desse campo de pesquisa. Então ele vai virar uma citação, lá no começo do seu texto. Então ele não foi selecionado para você aprofundar, mas ele tem uma validade. E por fim, a leitura crítica, que é quando aqueles textos que realmente te servem, você vai fazer uma leitura aprofundada, você vai fazer anotações. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre leitura e interpretação do referencial teórico. E aí a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente faz a leitura crítica, o que a gente tem que buscar no texto, tá bom? E aí a gente vai para essa leitura, que é uma leitura que dá mais trabalho. Bom, o que a gente precisa buscar nos nossos textos? Perdão. Primeiro, a gente tem que buscar identificar se esses textos trabalham com uma noção de validade interna. Como é que a gente identifica uma validade interna? Geralmente, quando eu tenho um texto que vem da plataforma Cielo, principalmente, ele tem essa noção de validade. Quer dizer mais ou menos o seguinte: os textos têm um objetivo no início, você desenvolve uma pesquisa que pode ser só teórica ou que pode ter ali uma parte de campo junto. E no final, você tem um conjunto de conclusões que te permite responder a uma pergunta de pesquisa ou atingir o seu objetivo. Esse tipo de pesquisa e essa preocupação com a validade interna e o desenho de pesquisa é um dos momentos em que, de novo, a gente consegue aprender para além do que o texto está colocando. Por quê? A gente consegue aprender sobre boas técnicas para abordar aquele problema ou técnicas ruins. Vou dar um exemplo de algo que o SUS, por exemplo, já me ouviu falar em aula, mas é uma experiência frustrante para mim até hoje. Eu aprendi muito com ela, mas também me frustrei. Eu dou aula de metodologia de pesquisa para pós-graduação há muitos anos. Assim, uns 8 anos, desde que eu comecei a dar aula na pós-graduação. E a gente tem uma preocupação muito forte, muito grande, com fazer bons desenhos de pesquisa para que os alunos consigam desempenhar durante os 2 anos do mestrado. Né? E teve uma vez que uma professora me chamou para participar de uma reunião com uma aluna dela que queria estudar as sociabilidades de pessoas aposentadas do Poder Público Municipal aqui de Maringá. Qual que era
a proposta dela. Os aposentados naquele tempo, pré-pandemia, nem faz tanto tempo assim, mas vejam que diferença. Antes da pandemia, eles iam no Maringá Previdência para receber a aposentadoria. Eles não recebiam em banco, eles não tinham cartão, eles iam lá. Vejam, gente, eu estou falando de 7 anos atrás, como as coisas mudam, né? E aí, lá eles se encontravam e eles conversavam. E aí essa aluna queria entender se eles só se encontravam lá ou se eles se encontravam fora de lá, se eles valorizavam aquele espaço como um espaço de convivência ou se para eles era uma coisa protocolar. Eu venho porque eu tenho que receber. Tá bom. Ela fez uma proposta de construir um questionário com umas 40 perguntas para entender se essas pessoas continuavam ativas no campo da política, como eram servidores públicos municipais. Para quem está na cidade e é servidor público, a política é muito presente, né, no dia a dia. Se eles acompanhavam a política, onde é que eles socializavam, o que eles faziam. O questionário, a gente ficou um mês, mais ou menos, trabalhando, e ficou um questionário muito bom para nós. Assim, né? A gente adorou a ideia do questionário. E aí ela foi aplicar. Ela foi, 2 colegas foram ajudar, a orientadora, que é uma professora que é a Isadora Coutinho, por exemplo, que está aqui, conhece, que é a professora Simone Dourado, o SUS também conhece, foram lá, todas elas para aplicar, e aí, gente, em 1 hora, elas descobriram que não ia dar. Que aquilo não era o jeito certo de fazer aquela pesquisa. Por quê? Porque as pessoas que iam lá, às vezes elas ficavam 3, 4 horas. A pessoa chegava cedo, recebia e ficava sentada, porque ela esperava os outros chegarem para conversar. Só que tinha gente que, por exemplo, ia lá para receber e o filho levava. Então a pessoa ia, ficava na fila, recebia, 10, 15 minutos depois ela tinha que ir embora. Ou a pessoa foi de ônibus, ela tem hora para pegar o ônibus para voltar, né? Ou a pessoa tem uma outra atividade. E esses aposentados, eles não queriam gastar 1 hora do tempo deles respondendo pesquisa de um monte de gente nova que eles não conheciam. Para eles não fazia sentido. Por quê? Boa parte dos colegas, eles só viam uma vez por mês no dia que eles iam receber. O que significa que as pesquisadoras que queriam entender as sociabilidades deles estavam atrapalhando o processo deles de socialização. Agora que já passou, faz muito mais sentido. E na época a gente descobriu uma outra coisa. Uma parte dessas pessoas aposentadas, elas viviam sozinhas ou viviam só com o cônjuge ou viviam com família, mas as outras pessoas estavam trabalhando e elas passavam um dia sozinhas em casa. Então, quando elas saíam, elas queriam conversar, elas queriam trocar, elas queriam, de fato, socializar. E o questionário, para ser um pouco mais rápido, ele era um questionário de perguntas objetivas. São perguntas fechadas, perguntas de X. O que é a ideia de um questionário com perguntas fechadas? Alguém de vocês já respondeu o censo? Alguém já participou de uma pesquisa do censo? Pesquisa do censo, a pessoa chega lá com o equipamento dela, ela vai te perguntando, você vai falando e ela vai marcando, né? Então ela não fica escrevendo nada. Ela pergunta, te dá as opções, você marca, você fala, ela marca rapidinho, para quem não cai naquela parte amostral, que é uma pesquisa mais detalhada, 4 minutos, 6 minutos, terminou a pesquisa básica do censo. Essas pessoas, quem aceitava responder, ela não queria só dar uma resposta que cabia num X, ela queria contar. Então, quando tinha uma pergunta assim, senhor ou senhora continua participando de atividades do sindicato? As alternativas eram sim e não. Mas aí a pessoa não queria só dizer sim ou não.
ela queria contar por que ela estava participando ou não, do que é que ela participava, se ela já foi de uma gestão do sindicato, quando aconteceu e o que teve de ganho naquele período. E aí, o que as pesquisadoras descobriram nesse dia, pessoal? Elas descobriram que talvez, ao invés de tentar aplicar questionário para todos os aposentados, se elas sentassem para ouvir poucos aposentados, elas poderiam ter resultados muito mais detalhados e com muito mais qualidade. Ouvindo, então, as histórias daquelas pessoas, ouvindo um pouco da trajetória daquelas pessoas. Porque uma pessoa aposentada ou uma pessoa idosa, ela não é só o status de aposentado. Ela tem toda uma história, uma trajetória que a moldaram até aquele ponto da vida dela. As sociabilidades que ela tem naquele momento também são fruto dessa história e dessa trajetória. E aí, por que eu estou dando esse exemplo que deu errado? Veja, quem fez o desenho da pesquisa foi a orientadora dessa aluna, que tinha sido minha professora anos atrás. Então, ela tem mais de 20 anos de docência comigo, um professor especialista em metodologias. Ainda assim, não funcionou. E pode não funcionar. Às vezes, quando vocês estiverem lendo um texto, a pessoa vai falar sobre algo que não funcionou para ela. Anotem. Ou ela vai falar sobre como ela aplicou as metodologias para pesquisa de campo. Anotem também. Porque isso te ajuda a pensar a abordagem que você vai desenvolver. Isso impacta a maneira como você constrói a sua proposta. Eu coloquei ali que a gente tem que ter humildade científica. A gente precisa ouvir e ler o que outras pessoas já fizeram para construir o nosso. A gente não está inventando a roda ou criando um campo sozinhos, né? A gente está entrando em um campo que já existe, que já funciona, que já tem pesquisas, muitas ou poucas, mais ou menos detalhadas, mas a gente precisa olhar e aprender a dialogar com esse campo, tá? E aí, o que a gente precisa evitar? E aqui são dicas mesmo. Primeiro, e esse é um ponto que acaba fazendo com que trabalhos não sejam aceitos em eventos, que trabalhos sejam reprovados ou tenham que ser refeitos numa banca, que artigos não sejam aprovados em revistas. Pessoal, erro de omissão. Se você identifica que existem textos que são clássicos, que são importantes, que são relevantes para o seu campo, você não tem como ignorá-los. Você pode dizer assim, professor, o texto ele é muito citado, mas ele tem uma proposta argumentativa que é o contrário do que eu estou fazendo. Tudo bem, escreva isso no seu texto. Mencione que você conhece esse texto relevante e diga por que esse texto relevante não vai ser usado por você. Conte para o seu leitor, conte para quem te avalia, que você leu esse texto, que você conhece esse trabalho relevante. Por que você não vai usar? Então, às vezes, a gente vai olhar e vai pensar assim, ai, nossa, esse texto aqui tem um embasamento teórico muito bom e todo mundo cita ele, mas ele não tem pesquisa de campo e eu estou trabalhando com análise empírica, não vou usar. Reconheça a importância dos outros trabalhos. Explique quando você usa um texto, quando você não usa. O professor tem que fazer isso com todo o texto? Não. Você vai pegar um monte de textos recentes que você vai falar, nossa, não me serve. Ah, não, isso aqui nada a ver com o que eu estou pesquisando. Ok. Mas para textos clássicos, para textos base daquele tema, você sempre tem que ou mostrar a importância ou justificar por que a sua pesquisa não é importante. Não é difícil de fazer, pessoal, porque cada área vai ter 2, 3, no máximo 5 grandes textos que continuam sendo textos relevantes, tá? Então, dá para fazer, dá para justificar.
Segundo, e a gente vai voltar a isso na nossa próxima aula, um texto seu não é uma sequência de conceitos. Você precisa entender quais autores dialogam com quais autores e como dialogam. Porque senão, às vezes, você pode citar na sequência autores que são contrários, que são de correntes teóricas que debatem entre si. Então é preciso ler a ponto de ir construindo a sua noção do campo. Tá? Isso a gente só consegue com a leitura, com o volume de leitura que a gente vai ganhando ao longo do tempo. E terceiro, não use um autor porque todo mundo está usando. Um autor recente, um autor que você pode olhar e falar, nossa, parece que ele é o autor da moda. Se ele não servir para sua pesquisa, não tente colocá-lo. Porque fica perceptível para quem avalia, para quem é do seu campo, quando você está forçando a barra, quando você entende daquilo que você está falando. Eu costumo falar que em aula, a professora Suzy, Júlia, que já foram minhas alunas presencialmente na pós-graduação, sabem, em aula, se um aluno falar uma frase de, sei lá, ele vai lá em 3 minutos e faz uma intervenção na aula. O professor consegue saber se ele leu o texto ou se ele leu um resumo na internet. Quem avalia os textos também. Então, leve para o seu texto aquilo que você leu. Às vezes você está com um texto pronto e fala, nossa, eu tinha testado esse cara aqui, ó, todo mundo está usando. Deixa eu ler aqui num outro artigo e pegar alguma coisa e citar. Não faça. Porque depois do momento de revisão, as pessoas podem pedir para você colocar ou tirar. Faça um texto honesto com aquilo que de fato você está construindo. Isso faz toda a diferença para o seu processo de escrita. Tá bem? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pontuação que vocês queiram colocar antes da gente abrir a plataforma? A Sus colocou aqui, ó, uma dica muito legal, que é seguir os autores no Google Acadêmico. Suzy, você quer contar para as pessoas como que você faz, por que que você faz? Não sei se você está com o microfone ou não. Um tempinho para ver se ela responde. Ah, ela está pelo celular. Então, vou eu contar, viu, Suzy? Qualquer coisa você me corrige. A plataforma do Google Acadêmico, pessoal, ela tem... Eu vou fechar a apresentação, porque daí agora a gente vai para o Google Acadêmico mesmo. Ela tem possibilidades bem legais da gente utilizar. Vou abrir ela aqui para vocês verem. Vai carregar para vocês. E aí a gente vai começar a falar sobre ela então. Às vezes a gente olha e fica assim, nossa, página pobre, né? Parece que não tem nada. Mas essa é a página do Google Acadêmico. Ela é muito parecida com o Google, só que ela é especificamente voltada para textos acadêmicos. O que é legal da plataforma da Google Acadêmico? Ela reúne textos de revistas, que a gente chama de periódicos, dissertações, teses, alguns livros que são disponíveis inteiramente na internet e te permite, então, uma multiplicidade de materiais para leitura. Aqui no Google Acadêmico, você tem um campo de alertas. E aí, você pode criar alertas. Você pode escolher um tema para criar o seu alerta, ou você pode seguir autores. Deixa eu trocar para essa aqui, que é a conta que eu uso. Olha só, o meu, como já é um Google Acadêmico que eu uso, a hora que eu abro ele, ele já me oferece um monte de autores que eu posso seguir.
Vocês estão conseguindo ver? Alguém me fala, porque agora eu estou numa tela que eu não vejo vocês. Alguém só liga o microfone e me conta, porque eu estou na outra tela e não vejo vocês. Sim. Ai, tá bom, obrigado. E aí eu posso começar a seguir essas pessoas. Eu vou começar a seguir o professor André Borges, da Universidade de Brasília. Toda vez que o professor André Borges tiver um artigo novo publicado, vai aparecer para mim. Eu vou receber um alerta por e-mail de que tem um novo artigo do professor André Borges. Aqui, ó, nos alertas, olha só, André Borges, novos artigos. Aí tem outras pessoas que eu sigo, ó. A Carla Almeida, Lúcio Renault, Noan Lupo, o Ryan Carlin, o Adriano Lavalho, o César Zucco. Essas são pessoas que eu sigo. E aí eu recebo alertas para isso e para o meu tema de pesquisa aqui, ó, LGBT com um asterisco. E já vou falar desse asterisco. E sabe o que é legal? Aqui eu consigo também olhar para os textos das pessoas. Quer ver? Ó, esses aqui na minha biblioteca são artigos que com o tempo eu fui salvando como artigos importantes. Então eu posso vir aqui e muito rapidamente esses artigos vão aparecer para mim. Vou clicar em um desses aqui, ó. Esse é um artigo meu com duas professoras, uma que me deu aula no mestrado, a outra no doutorado, e que ele aparece para mim. Aqui ele está sem os nomes. Deixa eu, se eu clicar aqui na autoria, acho que vai aparecer para vocês. Ah, não, não é esse. O meu com elas é o outro. Esse é o do Edinaldo. Aqui eu consigo ver os autores. Ai, fechei, gente. Deixa eu abrir de novo. Ai, que benção. Eu dando aula do Scholar, ao invés de voltar, fechei. Acontece. Vou projetar de novo e vou voltar lá. Vai carregar para vocês. Para o mesmo lugar na minha biblioteca. Vai carregar de novo. Aí. Aqui, ó, vou abrir esse de novo. Carla, Lígia, Edinaldo. Bom, digamos que eu queira pesquisar outros textos da Carla. Eu posso vir aqui, ó, se eu clicar em cima do nome dela, vai abrir os textos dela que estão no Google Acadêmico. E aí eu consigo ver um monte de coisa. Eu consigo ver aqui uma relação de textos dela, eu consigo ver os textos dela a partir da ordem de citações dele. Então ela tem um texto aqui, ó, que foi citado já 261 vezes, e ela tem um monte de textos que aparecem aqui, e aqui do lado tem os coautores dela. Lígia Luckmann, Luciana Tatagiba, Euzeneia, eu, Edinaldo, outras pessoas. Então, pelo Google Acadêmico, se vocês entrarem no meu, vai acontecer a mesma coisa. Olha só, tem um texto que eu fiz com 2 alunos meus, eles eram alunos meus no mestrado em Ciências Sociais, e esse texto tem mais de 100 citações, tá vendo? E a gente consegue ver alguns dos meus coautores e vai localizando os textos. Essa é uma forma de usar o Google Acadêmico. Outra forma é a gente pesquisar por tema. Então aqui eu vou pesquisar, eu vou colocar questão social, que é o termo base dos estudos do serviço social. Eu coloquei entre aspas, vocês estão vendo que eu coloquei aspas no começo e no final? Vocês sabem por quê? Sinalizem aí para mim se vocês sabem por que a gente usa aspas ou não quando faz uma busca por textos. A Sandra e a Isadora acho que estão fazendo sinal que não, né? Pessoal, a ideia do uso de aspas é a gente procurar por termos compostos. Se eu digito questão social sem aspas, o Google Acadêmico ele vai localizar todos os textos que tenham a palavra questão e todos os textos que tenham a palavra social. Se eu pesquiso entre aspas, ele só vai retornar para mim na busca
textos que tenham questão social juntas na sequência e nesta sequência. Então, se você procura, por exemplo, vou voltar e vou fazer outra coisa aqui, ó. Segurança alimentar e nutricional. Eu pesquisei segurança alimentar e nutricional, deu 163 mil resultados. Aí, você vai olhando e vai vendo que tem muito texto. Ó, por exemplo, esse aqui chama nutricional. Talvez não fosse mais um texto do tema. Quando a gente vai indo, vai avançando nas páginas, ele tende a ir se afastando do conjunto de palavras na sequência que a gente escolheu, porque ele vai me dar tudo que tiver que inclua essas palavras, tá? Então aqui, ó, aqui tem segurança alimentar no título, segurança alimentar. Aí a gente começa a ver segurança alimentar. Alguns textos começam aqui a não mais trazer a questão relacionada à preocupação ou à atenção com a nutrição, ou fatores antinutricionais em alimentação, revisão. Talvez não seja mais um texto que discuta segurança alimentar. Vocês percebem que conforme eu vou me afastando, vão aparecendo textos que não necessariamente têm a ver com o termo como um todo que eu poderia estar buscando. E aqui, pessoal, eu estou na página 58, ó, na página 62, só que tem 1.630 páginas. Ó, tem um texto aqui, mapeando as desigualdades socioeconômicas na distribuição do comércio local. Já é um texto que deve ter uma discussão sobre comércio ou alguma coisa agrícola. Já não é mais uma discussão de segurança alimentar. Quando eu chegar na última página, que é a 1.630, aí talvez já não tenha mais nada, porque vai ter uma palavra dessas três. Vai ter texto lá na frente que vai ser sobre segurança pública, estudo sobre violência, entende? Se eu pesquisar os termos soltos, eu corro o risco de encontrar muita coisa que não me serve. Quem que levantou a mão? Pode falar. Foi eu, professor. Quando eu estava pesquisando sobre vulnerabilidade, eu queria vulnerabilidade social, só que eu não sabia pesquisar também. Coloquei só vulnerabilidade, a maioria dos temas que apareciam para mim era da área da saúde. E não era esse o ponto que eu queria. Daí eu coloquei social também, mas também fiquei patinando, porque mesmo assim eu não achava o que eu queria especificamente. Talvez se eu tivesse colocado entre aspas, teria sido mais rápido. Tenta depois, faz assim, ó, Isadora. Coloca de novo vulnerabilidade, vê quantos resultados tem, depois coloca a vulnerabilidade social e vê quantos resultados tem, e depois coloca entre aspas, para ver quantos resultados tem. Ó, agora eu coloquei segurança alimentar e nutricional entre aspas. 46 mil resultados. Ficou 1/4 do volume de resultados que tinha antes. Ainda é muito texto, mas agora já diminuiu bem. Aí agora eu quero colocar intolerância. Ô Sandra, tá certo eu colocar assim, intolerância à lactose? Ou tem outro termo que é mais certo? Vamos ver se a Sandra... Depende, mas tu colocou a lactose, é ao glúten. Tá, é porque daí são duas coisas separadas, né? Eu tô indo Sim, avançando para a gente sim, ir fazendo refinamento. Eu coloquei aqui, são intolerância à duas, lactose. Então vamos sim. lá, ó. De 46 mil, eu baixei para 354 resultados. Aí agora, eu vou colocar só a palavra glúten. 143 resultados. E agora, eu vou colocar
Intolerância ao glúten. 43. Vocês percebem a importância da gente ir fazendo o refinamento com as aspas? E Sandra, por que eu não coloquei intolerância à lactose e ao glúten juntos? Porque talvez tenha poucos textos que usem isso desse jeito. Vamos tentar. Talvez separado a gente encontre mais coisas. Ó, textos que falam das duas coisas juntas, só tem 4 textos. Então, o que você, por exemplo, pode fazer, Sandra? Você pode usar esses 4 textos como base e depois pegar os outros 39, já que na pesquisa anterior tinha 43, para ir vendo o que os textos falam quando tratam dessas questões de segurança alimentar e nutricional, ou para intolerância à lactose, ou para intolerância ao glúten. E aí o seu texto pode ser uma revisão bibliográfica mostrando o que as pesquisas que fizeram isso em separado têm em comum e o que elas têm de divergente. Cheguei a fazer a pesquisa, só que eu não sabia das aspas, né? Então eu coloquei, não me recordo agora bem como é que eu coloquei, e eu devo ter separado uns 6 ou 8 textos. E aí, o que é legal, eu acho, quando vocês fazem as pesquisas com aspas, ela vai limpando muito o terreno daquilo que vocês estavam procurando, né? E ela vai trazendo essa noção de aprofundamento, vocês vão afunilando. Aqui é o ponto que eu disse para vocês que a gente consegue ir fazendo os recortes, né? Ah, eu achei um texto muito bom. Usa as palavras-chave do texto. Então, por exemplo, vou agora fazer uma coisa totalmente diferente. Eu vou procurar textos de comportamento político que falem sobre partidarismo, que é a maneira como os eleitores se relacionam com os partidos, para a América Latina. Aí, olha só, peguei este propósito, mas porque eu sabia já o que ia acontecer. O primeiro texto que aparece é esse aqui é o meu livro. Depois aparece um artigo meu com colegas em uma revista de outro país. Depois um artigo numa revista nacional. Depois a minha tese. E depois aparece um outro texto de uma colega, que é a Mariela Rocha. E aí voltam a aparecer 2 artigos meus com colega, para depois aparecerem uma tese, que é a tese da Audrey, uma dissertação, que é a dissertação do Danilo, e aí aparece outro texto que eu escrevi com o coautor. O que uma busca com esses termos mostraria para vocês se vocês estivessem escolhendo um texto? Antes de vocês abrirem os textos, se vocês olham e numa primeira página de 10 textos, 8 textos ou 7 textos tem uma mesma autoria, vocês já sabem qual é o ponto base de partida. Não usei esse exemplo para dizer que eu sou o principal autor desta área no mundo, ou o principal autor de referência. Mas essa é a área da minha tese de doutorado. E essa é a área onde eu sou o principal autor do tema no Brasil. Então, quando vocês olham a sequência dos textos, antes mesmo de abrir, você já consegue encontrar, às vezes, alguns elementos. Então, a Sandra vai encontrar uma autora que apareceu 3 vezes em 10. A Isadora, quando refinou o texto dela, apareceu 5 textos de uma mesma pessoa. Isso já é um indicador. Você já sabe de onde começar. Antes de ler os textos, você já tem uma noção de autores de referência. Vou pedir para a Isadora agora falar... Ô, Isadora, me conta os termos que você usou para eu colocar entre aspas. Eu vou colocar vulnerabilidade social entre aspas. Me fala mais um termo. Autonomia, eu estava pesquisando também. Tá, então quando é uma palavra só, não precisa de aspas, tá? A gente tem aqui 43.200 textos. Me fala mais um, porque a gente ainda tem muita coisa para ler.
O que você sugeriria? Na verdade, no autonomia, eu coloquei a autonomia do indivíduo. E eu coloquei que a ideia central era como a vulnerabilidade limita a autonomia do indivíduo. Tá. Vamos ver se a palavra limites vai ajudar. 36 mil. Ainda está muito grande. Vamos tentar autonomia individual para ver se vai melhorar. 2.100 já diminuiu. Limitação não resolve. Limitações também não. Vamos colocar o livro que você leu, de qual século que ele retrata? O livro que eu li, na verdade, ele me deu mais a ideia, mas não que eu queira seguir bem ele. Ele fala do século XVII. Então, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos, ao invés de usar o século XVII, usar a pandemia, para misturar o teu exemplo com o meu? 667 resultados. Aí você pensa assim, caramba, ainda é muito resultado. Então, vamos pensar assim, as pesquisas nossas, vocês estão vendo que tem coisas que estão em vermelho, aparece para vocês no canto aqui, Sim. embaixo de Google Acadêmico Artigos. Digamos que você quer pesquisar por um período específico. Professor, eu não quero pegar os 2 primeiros anos da pandemia, porque saiu muita coisa especulativa. Quero só pegar de 22 para cá. 456. Eu quero só textos em português. Diminuir um pouco. Professor, eu não quero estudo de caso, eu quero artigos de revisão. 10 resultados. Percebe que conforme a gente vai reordenando, a gente vai mudando o que está procurando? Se ao invés de pandemia, eu voltar aqui e colocar século XVII, eu tenho 2 resultados. Então, vamos procurar artigos de qualquer tipo, que não seja só revisão de literatura. Então, a gente tem sobre vulnerabilidade social, autonomia individual, retratando o século XVII, publicados entre 2022 e 2026, em português, 107 artigos. Professor, mas eu não quero discussão de qualquer lugar, eu quero discussão, sei lá, sobre a Espanha. Estou chutando, tá, Isadora? Uhum. Você tem 30 textos que mencionam algo sobre a Espanha no século XVII e que tratam de vulnerabilidade social e autonomia individual. Conforme a gente vai, então, jogando esses indicadores, a gente vai achando mais textos. O que é o ideal? Eu falo sempre para os meus alunos assim, se você colocou todos os filtros que você acha que tem para colocar e você ainda tem 100 artigos para ler, então o seu tema está genérico demais. Porque nesses 100 textos é muito difícil que ninguém tenha feito nada nem parecido com o que você quer fazer. O refinamento, quando você chega em 30, 60 textos, então já estou tentando fazer um negócio que talvez as pessoas não tenham feito, né? Vou voltar aqui para um exemplo. A minha área é comportamento político. E eu estudo pessoas LGBTs. Vocês estão vendo que para pessoas LGBTs tem um monte de sigla? No dia a dia vocês devem perceber que tem várias siglas que são utilizadas, né? LGBT, LGBTI, LGBTQIA, LGBTI+, LGBTQIA+, LGBTQIAPN+, um monte delas. Às vezes, quando você vai trabalhar com uma sigla, a sigla LGBT, aparece para vocês aí 3 opções de sigla? Vocês conseguem ver? Alguém me conta no microfone que eu estou na outra tela. Ou não mostra, Sim. embaixo? Tá. Então, o que tem em comum em todas essas siglas? Só o LGBT, né? Quando eu coloco um asterisco, e aí me contem se vocês conhecem esse recurso. Quando eu uso asterisco no meio de uma palavra, o Google Acadêmico, o Cielo vai fazer a mesma coisa, ele vai procurar sempre por algo que tenha
esse começo de palavra. Então ele vai procurar LGBT, LGBTI, LGBT+, LGBTI+, LGBTQIA+, LGBTQIAPN+, LGBTfobia, LGBTfóbico, ou seja, qualquer coisa que tenha esse conjunto de palavras parciais dentro. Então, amplia e facilita a minha pesquisa. Aí, opa, eu achei 196 resultados. Tá, agora eu quero localizar pesquisas que usaram dados de opinião pública. Aí aparecem os resultados para mim. Significa, se aparecer os mesmos 196, que os que eu tinha achado já usam dados de opinião pública. E aí, o que eu quero encontrar nesses textos? Eu quero encontrar orientação afetivo-sexual. Não tem nenhum. O que isso significa? Que quando eu especifico muito, não tem nenhum. Pode é um problema? Não necessariamente. Significa que eu achei um espaço onde eu posso construir alguma coisa com uma base mais ampla, que são o que os outros textos oferecem para mim. E aí, tem uma coisa que a gente consegue fazer também, que é muito legal. Vou voltar aqui lá para o meu primeiro exemplo de questão social. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar o período específico, vou pesquisar textos de qualquer momento, ordenados por relevância em qualquer idioma. Quando os textos são ordenados por relevância, eles estão aqui ordenados pelo número de citações. O que significa isso? A relevância do texto para o Google Acadêmico é medida pelo número de vezes em que o texto é citado. Então, aqui, ó, o texto A Questão Social, do Otávio Yanni, é o texto mais citado. Só que esse texto é um texto de ciências sociais, ele não é um texto de serviço social. Então, eu preciso complementar minha pesquisa. Quando eu olho questão social e serviço social, eu tenho já um volume diferente de textos. E aqui, uma distinção. Primeiro, um artigo, que foi citado 85 vezes. Depois, um livro, que inclusive está disponível nos e-books do Google, foi citado mais de 2.600 vezes, da Marilda Yamamoto. O que é legal quando a gente encontra, digamos que eu encontrei aqui um texto que é o texto que eu falo, cara, esse é o texto base do que eu estou fazendo. E é esse aqui, ó. A expressão questão social em questão, debate necessário ao serviço social. Eu li esse texto e eu abri ele, não era para abrir, era só para mostrar. Eu li esse texto e eu penso assim, nossa, esse texto é muito bom. Como será que as pessoas estão usando esse texto nas pesquisas dela? Se eu vier aqui, ó, e clicar em citado por 9, vai abrir para mim os textos que citaram aquele. E aí, então, quando eu acho um texto que eu falo, esse é o meu texto de referência, o meu ponto de partida, eu posso ir vendo quem citou ele. E aí eu vou lendo outros textos que são textos importantes. Ou ainda, eu posso não necessariamente ver quem citou esse texto, mas eu posso ver outros textos que usaram as mesmas referências principais, quando eu clico em artigos relacionados, que daí tem a ver com a temática, com o debate. Vocês percebem como no Google Acadêmico, às vezes eu achando um texto base, eu consigo fazer um monte de coisa? E aí, digamos que a Isadora tem um texto base dela lá. Quando ela digitar o texto dela aqui, ela já vai conseguir encontrar textos que citaram ele, textos que têm um debate parecido. Já abre demais as possibilidades de você ter um direcionamento para sua leitura. Acho que isso é fantástico e o Google Acadêmico ajuda demais a gente nesse processo. Era isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil em alguma medida para vocês. Se vocês quiserem deixar algum tipo de feedback ou
falar agora ou mandar no chat. Vocês podem ficar à vontade. Se vocês quiserem fazer testes depois, durante a semana, no Google Acadêmico, façam isso que eu sugeri para a Isadora. Coloquem um termo, pesquisa, anota quantos resultados tem. Aí depois coloca o termo entre aspas, pesquisa de novo e coloca quantos resultados tem. Aí depois faz a pesquisa com esse termo e mais um, para ir refinando, para a gente ir construindo junto os exemplos também para a próxima aula. Alguém quer manifestar alguma coisa? Quer falar algo nesse nosso fim de aula? Oi, boa noite, professor. Aqui é José Oi, Alfredo. Alfredo. É o primeiro dia que eu participo aqui. O senhor está dando aula desde o dia 29, né? De janeiro? Isso. Mas já deu boas dicas aqui, né? Porque eu estou nessa fase que eu estou fazendo o mestrado também. E aí eu estou justamente nessa fase agora da seleção, né? Do referencial teórico. Aí eu vi o senhor falando aí eu estou lendo um artigo aqui de 92, de uma autora que eu estou pegando, a autora base, né? Que é o tema criatividade. Ela fez esse trabalho que foi tese de doutorado, foi um monte de artigo que ela publicou em 2022. Então, isso aí é bem, bem interessante mesmo. E quando o senhor falou também da questão do diálogo, né? Porque às vezes a gente, principalmente quando a gente vai avançando, né? Não sei como é que a galera tá aí, mas a gente vai e faz um texto, eita, meu texto está maravilhoso. Quando vai passar pelos pares, a gente fala, rapaz, parece que eu não fiz nada. E vai vendo, né? Então é isso. É bem interessante mesmo, né? E a forma que o senhor está mostrando aí. Foi um aprendizado mais aí essa noite aqui. Tem outra coisa Legal. também. Depois eu posso estar compartilhando também essa parte. Eu estou tentando, não sei se o senhor já utilizou o R Eu para utilizo. fazer. Pronto, para fazer as pesquisas bibliométricas. E aí até facilita quem usa o LaTeX, mesmo eu estou agora começando a usar o LaTeX, né? Estou tentando me desvincular um pouquinho do Word, porque esse ano vai ser ano de qualificação, e aí ele também ajuda bastante, lá ele já vai dar as referências todas, né? E quando a gente, eu não sei como é aqui, né, na UniCV, se eles vão dar acesso para a gente, para o site Direct ou os Scopus, né? Eu não sei se eles vão fazer isso, né? Mas no caso, a gente que está pesquisando nessas plataformas, né, que seriam as bases de dados internacionais, aí tem essa opção, né, de usar o Bibitex, né, para poder estar fazendo isso, né? Mas aqui não vai dar tempo do senhor falar isso, né, com a gente, não, né, Na do verdade, a idioma. ideia, Alfredo, aqui é um curso de introdução à escrita, né? Então, essas questões de uso de IA eu vou só passar na última aula, mas a gente não vai chegar nesses elementos, não. A ideia é mesmo a construção do processo de escrita, essa coisa mais do artesanato da escrita, Entendi. tá Tá, bom? tá certo, professor. Valeu, obrigado aí. Obrigado. Pessoal, sobre as aulas anteriores, a gente está vendo ainda como disponibilizar, porque como o projeto de ensino ele não tem um ambiente como uma disciplina, né? Então, quando for possível, a gente vai tornar público as aulas anteriores para vocês, mas ainda não tem uma informação de como isso vai acontecer, tá? A Suzy pode falar? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. As aulas anteriores nós iremos subir no YouTube do curso de serviço social. Então, nós vamos conseguir colocar lá, deixar gravadinho para vocês. Aí depois a Júlia ou a Isadora consegue passar para vocês o YouTube, então, do Centro, né, de Cidadania e Ação Social. E aí, assim que tiver as aulas lá já disponível, as meninas avisam para vocês. Legal. A Suzy é nossa coordenadora de vários cursos, inclusive de serviço social. Então, obrigado, Suzy, pela informação. Pessoal, vocês podem falar com a gente na plataforma, vocês podem também entrar em contato por e-mail. A gente se encontra na próxima quinta-feira. A gente vai avançar no nosso curso para falar já um pouco de como é que vocês agora, depois de olharem, né,
para essas bases, eu vou começar a aula lá no Cielo, comparando, vou trazer de novo, relembrar o Google Acadêmico, mostrar o Cielo, e depois a gente vai avançar um pouco para como é que vocês fazem a leitura com refinamento maior para os textos que vocês selecionarem. Tá bem? Eu espero que vocês tenham um bom fim de semana. Espero vocês na próxima quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Obrigado Ó, pelas gente, obrigada. participações, por terem ficado na aula. Obrigada, professor. Até mais. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.